Olha só quem encontrei nessa exposição, que é fã de orquídeas também, a vice-prefeita Lourdinha Lira. Veio só olhar ou veio comprar? Vim olhar, vim comprar. Eu estava hoje pela manhã fazendo meus exercícios, quando eu olhei na televisão o anúncio que ia ter a exposição. Eu já estava sabendo que essa época é uma época que é sempre propícia à exposição de orquídea, e que eles vêm fazendo isso, não é da agora, há anos já. Eu acho que essa é a 11ª, né? Então eu já fico meio antenada, como se diz a história. E aí, por amar muito, por gostar muito de plantas, da natureza, disso tudo, eu digo, vou logo subir para olhar, para pegar o que há de belo nessa exposição. E realmente eu queria parabenizar, eu sei que é um esforço grande para realizar uma exposição dessa. Você cultiva a orquídea em casa, Lourdinha? Cultivo, eu tenho, inclusive, até no meu próprio banheiro, em casa, assim, no meio do centro da mesa. Eu sempre, quando uma orquídea, eu digo assim, uma cultivadora muito entendida, mas assim, uma profissional. Mas como eu gosto, eu tenho em quase todos os lugares da minha casa. E aí eu mesmo cuido. Quando ela começa a nascer, parece que é um filho, assim. Eu fico dando conta se já tem um mês, se não tem quanto tempo, e botar água e ver tudo isso. Então, para mim é um grande lazer. A natureza, para mim, dia de sábado é o dia que eu consigo mais me divertir nesta área, porque eu ando o que eu posso vendo a natureza. E como é que está a vice-prefeita? A vice-prefeita fez uma ação agora, há pouco tempo, né, ali no Benedito Bentes, e eu acho que foi uma ação de muito sucesso. Nós tivemos aproximadamente quase 5.000 pessoas no todo sendo atendidas. E nós pretendemos fazer muito mais, agradecer aos parceiros, que sempre, Kaique, a nossa credibilidade nessa ação, nós fizemos a 14ª ação grande. E não podemos, às vezes, fazer mais, porque num ano de eleição a coisa se torna complicada. Então, o ano passado mesmo só deu para fazer uma, né? Mas esse ano, se Deus quiser, nós vamos botar para quebrar. E nós vamos depois marcar uma entrevista para falar detalhadamente das ações da vice-prefeita Lourdinha Lira. O Kaique vem me convidando e eu espero atender esse convite o quanto antes. Lourdinha, obrigado, viu? De nada, boa exposição para você. Parabéns a todos. E estou aqui começando o meu final de semana com uma maravilha como essa, Kaique. É verdade. Vamos ver mais um pouquinho dessa linda exposição. Você está vendo aí a exposição de orquídeas e bromélias que acontece 2 vezes por ano no IBAMA. Aconteceu uma agora em abril e a próxima edição vai ser em outubro. Eu estou conversando com a diretora técnica da AOBAL, que é a Associação de Orquidófilos e Bromeliófilos de Alagoas, a Marciana Ralph, que está falando um pouquinho para a gente sobre o cultivo das orquídeas. Por que vocês escolhem o mês de abril e outubro para realizar essa exposição? Tem a ver com, são meses propícios para florescimento dessas plantas? Exatamente. O mês de outubro, como já era uma tradição da associação fazer no mês de outubro, e assim, até para não coincidir com as exposições dos nossos estados vizinhos, que a gente também faz visitação às exposições dele, então quando coincidia ser no mesmo mês, era complicado, porque tinha a concorrência, e às vezes não dava para a gente visitar, porque tinha os gastos da nossa exposição, aí ficava complicado. Então, o mês de outubro era um mês que ninguém estava expondo, aqui no Nordeste, aí a gente escolheu o mês de outubro. E depois resolveu fazer no mês de abril, porque é um mês que a gente tinha uma maior quantidade de orquídeas floridas, inclusive era o período que a nossa Cattleya labiata estava florida. Então, atendendo a apelos de sócios, de amigos, de visitantes para a nossa exposição, que sempre queriam ver a rainha das orquídeas, e nunca viam, porque ela nunca estava aberta em outubro, era raridade ela abrir, a não ser quando florava fora da época, né? Mas era uma raridade. Então, para atender esses apelos, a gente resolveu fazer uma exposição também em abril. Todas essas plantas demoram cerca de 1 ano, até mais, para florescer. A maioria das orquídeas, elas têm floração anual. Elas vão florar uma vez, depois elas vão florar só no próximo ano. Qual que demora mais? Que de duração? Que demora mais para florar?
Não, isso varia de acordo com a idade da planta. Se você comprar uma planta já adulta, com poucos meses, no máximo 1 ano, ela vai estar florando. Mas se você comprar um bebezinho, porque hoje em dia já existem no mercado de plantas a partir de R$5, que são mudinhas muito bebês. Então essas mudas, elas vão levar 2, 3, 4 anos, dependendo do estágio que ela esteja, para poder dar a primeira florada. Uma orquídea pode chegar a custar quanto? Ó, no mercado, assim, para a população de um modo geral, os preços variam de 5, as mudas menores, até 100, 150, 200. Agora, mudas especialíssimas, aquelas que são usadas em cruzamento, que só quem produz orquídea realmente, que vai adquirir esses exemplares, elas podem chegar a 5 mil. Tem alguma aqui assim, caríssima? Não, dessas caríssimas não, porque a gente aqui veio para atender a população de um modo geral, certo? Essas, elas são ofertadas em grandes feiras, única e exclusivamente para produtores que vão comprar essas orquídeas para utilizá-las como matriz, é como gado. Tem algum associado que cultiva uma planta dessa aqui em Alagoas? Assim, eu desconheço, né? A maioria cultiva essas, assim, mais populares. Me diga uma coisa, Marciana, eu estou em casa, eu gostei dessa matéria, eu queria saber mais sobre o cultivo de orquídea. Vocês tem, assim, algum curso que vocês dão para a pessoa aprender? Qualquer pessoa pode fazer parte da associação? Como é que é isso? Pode, qualquer pessoa pode fazer parte da associação. Nós nos encontramos aqui no primeiro sábado de cada mês, às 2 horas, aqui na sede do IBAMA. Quem quiser se associar pode vir às 3 reuniões sem compromisso algum, sem pagar nada, conhecer o grupo, conhecer o nosso trabalho. Se interessar, depois da 3ª reunião é que começa a pagar uma mensalidade de R$10, que é justamente, a gente não tem fins lucrativos, mas para custear a exposição, a gente precisa dessa mensalidade que é revertida justamente para esses nossos trabalhos. Certa pessoa pode vir sem compromisso nenhum. E para quem não vem as nossas, não tem interesse de ficar como sócio, mas gosta, quer aprender alguma coisa, pelo menos para iniciar, dar o pontapé inicial, pode vir na nossa exposição. A gente faz exposição em abril, em outubro, completamente grátis a entrada. As palestras também são grátis, a gente faz sempre uma palestra no sábado e no domingo, a partir das 3 horas da tarde, sobre cultivo rápido para iniciantes. Quais são as principais pragas de uma orquídea e de uma bromélia? Com o que o pessoal tem que tomar cuidado? Praga. Do mesmo jeito que a gente tem uma variedade imensa de espécies, a gente tem uma variedade imensa de pragas que atingem as orquídeas. As mais comuns, que incidem muito, todo orquidófilo conhece, é a cochonila, certo? Que são pontinhos pretos que ficam agarrados nas folhas e eles começam a sugar a seiva da planta. O pulgão também, que é um inseto, um bichinho que a formiga leva para a orquídea, para se alimentar, ele fica sugando também a seiva e depois a formiguinha vai e suga o excremento dele. A formiga diretamente não prejudica a orquídea, indiretamente ela leva o pulgão que vai prejudicar. E alguns tipos de vírus e bactérias que dá podridão negra, certo? E fungos. Fungos, a gente tem uma variedade imensa de fungos que atacam as orquídeas. E aí, como é que faz para se prevenir, para não ter esse tipo de Primeira coisa, a gente tem que identificar que tipo de praga está atingindo a orquídea. Se for um fungo, a gente tem que utilizar um fungicida de preferência natural, que não vai prejudicar animal doméstico, não vai prejudicar a nossa saúde, não vai correr o risco de você prejudicar a planta. Quando é uma infestação muito séria, muito assim, que você realmente tem que utilizar-se de um defensivo químico, aí a gente tem que ter todo aquele cuidado, seguir a orientação do fabricante, mas é justamente isso, identifica a praga. Se é fungo, vai tratar com fungicida, se é inseto, vai tratar com inseticida e, de preferência, sempre produtos naturais. É possível cultivar, aliás, uma orquídea em casa? Num apartamento, digo? Pode. Agora, o que a gente tem que ver, sempre tem que ser consciente em relação ao espaço. Você não pode querer ter 600 plantas dentro de um apartamento, a não ser que você vá morar na rua e deixe as plantas dentro do apartamento. Não, você pode cultivar a orquídea num vaso? Pode, perfeitamente. A maioria das orquídeas são cultivadas em vaso. Você pode cultivar ela de várias formas. Você pode prender ela numa árvore, você pode prender ela num pedaço de madeira, que não está necessariamente vivo lá grudado na árvore, num pedacinho de madeira. Você pode cultivar num vasinho. O que você tem que prestar atenção é se o local que você vai colocar tem uma boa ventilação, se ela vai levar luminosidade, porque não adianta você colocar ela dentro do quarto sem levar luz nenhuma, porque ela nunca vai florescer. Ela precisa de luz, ela não pode ser colocada no sol direto, mas ela precisa de claridade. Então você tem que colocar ela num ambiente claro para que ela possa fazer fotossíntese, desenvolver, crescer e florescer. Se a gente fosse uma orquídea, a gente estaria morto, né? Porque a gente está no sol.
sol direto. A não ser aquelas espécies que são próprias de sol pleno. Mas a grande maioria, principalmente essas que a gente encontra no mercado, são orquídeas de meia sombra, que você tem que colocar elas num local claro, mas que o sol não bata direto na folha dela, porque senão vai queimar e ela vai acabar morrendo. Com relação à água, você é uma planta que exige muita água ou é uma coisa dosada? Ó, a orquídea, ela adora água, agora ela não quer ficar com os pés molhados, né? Ela não quer ficar encharcada. Então a gente tem que estar sempre tendo cuidado de estar observando. Se o material que ela está plantada tiver úmido, a gente diz sempre, para quem está iniciando, faz o sistema do dedo, você toca. Se tiver úmido, não precisa molhar. Se você tocar lá no material, coloca, enfia o dedo assim um pouquinho, viu que está seco, aí você já pode regar a sua planta, certo? É uma forma prática para você evitar ou de matar a sua planta por excesso d'água ou de fazer com que ela desidrate. Então você tem que tomar esses cuidados, a associação passa para a pessoa, para ela não estar... Os cuidados de como plantar, a hora de plantar, como evitar as pragas, como cuidar das pragas, quando é que o substrato já está bom de ser trocado, porque não é você só colocar lá e deixar. Com um certo tempo aquele substrato vai se desmanchar, então você vai ter que botar um substrato novo. Então todos esses cuidados, períodos, toda a manutenção em volta da orquídea, a gente vai passar o conhecimento para quem quer, quem tiver interesse. Agora eu percebi na exposição que tem algumas orquídeas que vocês só estão para mostrar, para as pessoas verem, e outras estão para venda. Essas que para as pessoas só verem, por que vocês também não vendem? São raras? É difícil de cultivar? Não, é o seguinte, essas que estão só para exposição são as plantas dos sócios, que os sócios já compraram, já adquiriram, já ganharam, já trocaram. A menina dos olhos. É, a menina dos olhos, porque já acharam lindas, aí adquiriram aquelas plantas. Porque o intuito mesmo da gente é só de mostrar, para que a população possa ver essa beleza. Só que quem vinha para a exposição para observar, queria comprar também uma planta, queria levar aquela planta. Então a gente pensou, vamos trazer alguém que trabalhe com vendas, que na verdade não somos nós da associação que vendemos, a gente contrata um orquidário. Quer dizer que quem está em casa quiser comprar uma orquídea tem que ficar esperando a exposição, não pode comprar todo dia na rua? A gente já encontra nos grandes mercados da cidade, a gente encontra... Sempre tem algum orquídea. A associação não vende? Não, a associação não vende. A gente sempre tem, assim, nos grandes mercados da cidade, em floriculturas, a gente encontra não numa variedade tão grande, porque eles compram em pequenas quantidades, mas, assim, em grande quantidade e variedade só na exposição realmente. Aí a gente contrata um orquidário que vem do Rio de Janeiro, todas as exposições ele vem. Dessa vez ele trouxe muitas plantas, muita variedade. Trouxe bromélias para venda, porque sempre a gente tinha bromélias para expor, mas não tinha para vender. E o público cobrava muito. Aí eu queria comprar uma bromélia e não tem. Dessa vez eles trouxeram bromélias. Então a gente convida que eles venham, porque o público queria ver, mas queria comprar também. Queria ter uma, né? Ou seja, então espere até outubro para você comprar a sua. Agora, entre os sócios, por exemplo, você falou que tem uns aqui que compraram espécies, que são a menina dos olhos. Aí eu sou sócio, eu falo, nossa, mas essa sua orquídea tá linda. Vocês trocam, assim, as sementes, um pro outro? Como é que é feito isso? Exatamente. A gente, assim... Como a gente forma um grupo que termina tornando amigos, certo? Não é um grupo imenso, é um grupo pequeno. Então a gente sempre cria esses laços e acaba trocando. Agora, assim, as pessoas... Tem muita gente que vem só com o intuito, assim, não, eu vou porque eu vou ganhar uma orquídea, porque eu vou trocar. Tem que ter um pouco de paciência, porque, assim, você não pode simplesmente, eu tenho essa orquídea, vou partir ela. Ela tem o tempo certo que você tem que partir, ela vai levar um tempo de recuperação. Então, com o tempo, a gente realmente realiza essas trocas. Agora, tem que ter um pouquinho de paciência, porque não é toda hora que se pode cortar, abrir uma orquídea e distribuir os pedaços. Mas sempre acontece. Marciana, qual é o telefone da associação? As pessoas ligarem, de repente pegarem alguma informação, de repente até fazer parte, né? Pronto, quem quiser maiores informações pode ligar para o 9333-7577 ou para o 8845-9491. Certo? Falar com a Quitéria ou o Fraterno, certo? Que a gente vai passar qualquer informação que vocês quiserem. E todo primeiro sábado do mês? Todo primeiro sábado de cada mês, aqui na sede do IBAMA, às 2 horas da tarde. Pode vir sem compromisso. Muito bem. Eu queria te agradecer, tá? Muito obrigado por essa entrevista super legal. E a gente vai mostrar para você agora mais um pouquinho dessa exposição. Perdeu a exposição? Não precisa ficar triste. Em outubro tem mais. Olha só que coisa linda.